E aí, tudo certo? Vamos entender melhor a questão da Ucrânia, a questão da Rússia? Será que vai ter invasão? Vamos tentar ver o que aconteceu no passado. Desde o Tratado de Pereyaslav de 1654, a Ucrânia só foi Estado independente da Rússia em momentos de extremo desgaste geopolítico, como nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial, na sequência da Revolução Russa de 1917. Os nacionalistas russos, hoje, parecem ver a independência ucraniana como uma aberração semelhante àquilo que o Vladimir Putin rotulou como o maior desastre geopolítico do século XX, o colapso da União Soviética, também conhecida como Império Russo, em 1991. Velhos hábitos são difíceis de morrer. E por isso, para muitos russos, a Ucrânia é como um membro fantasma que ainda se sente por muito tempo depois da sua amputação. A ideia de que a Ucrânia é realmente uma nação é muito estranha para os russos. Na medida em que as percepções da história condicionam a política, entender a visão russa da história ucraniana e a visão ucraniana da história ucraniana é essencial. Embora errada, a ideia de que a história ucraniana é apenas um anexo da suntuosa mansão de muitos quartos da história russa é comum e até certo ponto compreensível. Ucrânia e Rússia compartilharam triunfos e tragédias desde o nascimento da Rússia de Kiev, que é o primeiro proto-estado russo. Embora isso naturalmente levante a questão de se o proto-estado russo, Rússia de Kiev, era russo ou ucraniano. Desde as guerras contra os poloneses no século XVII até as sangrentas lutas contra o fascismo do século XX, Rússia e Ucrânia, portanto, estão juntos. Os laços históricos entre os dois países, antigos e modernos, são múltiplos e profundos. As igrejas ortodoxas da Ucrânia e da Rússia compartilham um santo padroeiro, São Vladimir ou Volodymyr, cuja estátua, escrita à maneira ucraniana, fica orgulhosamente em uma esquina a oeste de Londres. À beira de Kiev, a capital ucraniana, um enorme complexo de museus de concreto, inaugurado no início da década de 1980, comemora a Grande Guerra Patriótica de 1941 a 45. Do lado de fora, uma figura prateada, uma mulher de 200 metros de altura, segura uma espada no alto em uma mão e um escudo com o emblema da União Soviética do outro. Esse é o Memorial ao Sacrifício Compartilhado. 8 milhões de ucranianos morreram na guerra. E também uma vitória compartilhada. 70 anos depois do fim da guerra e quase um quarto de século depois do colapso da União Soviética, tais narrativas ainda são poderosas. Por muito tempo, os russos viram os ucranianos como sendo pouco mais do que parentes caipiras. Teorias da etnogênese eslava descreveram os dois povos como irmãos nascidos do mesmo útero eslavo. Os grandes russos, ou seja, russos. Por um lado, os pequenos russos, ou seja, os ucranianos. E do outro lado, os grandes russos, ou seja, os russos. A literatura ucraniana, que começou a emergir no século XIX, foi vista como um produto pitoresco de uma sociedade camponesa essencialmente subordinada à Rússia, que tinha um próprio cânone literário. Mesmo quando a Ucrânia produziu grandes poetas como Taras Shevchenko. O fato de que o florescimento da cultura nacional ucraniana era mais forte no oeste da Ucrânia, então parte do Império Austro-Húngaro, fez alguns russos rejeitarem tudo como um ardil antirrusso patrocinado por forças externas. Que é um refrão, esse aqui, familiar para os ouvidos de hoje. No período soviético,
A ideia de nação ucraniana era vista com suspeita semelhante, agora adicionalmente carregada de sugestões de que era intrinsecamente contra-revolucionária. Em abril de 1918, quando a Rússia implodiu na Revolução, um regime conservador apoiado pela Alemanha foi criado em Kiev. Seu líder, Pavlo Choropadsky, reviveu o título de Hetman, que é um antigo título militar cossaco, dado pela última vez a um homem que morreu aos 112 anos em 1803, em um remoto mosteiro russo, que os soviéticos depois transformaram em Gulag. Mais tarde, na Grande Guerra Patriótica, alguns ucranianos se inscreveram com os alemães para lutar contra os soviéticos. Alguns até se juntaram às SS. As ações nacionalistas antissoviéticas continuaram até a década de 1950, fornecendo a base na memória histórica para o agrupamento contemporâneo de até mesmo nacionalistas ucranianos moderados com extremistas de direita como fascistas e bandidos. Na era soviética, a identidade nacional ucraniana nunca foi completamente submetida à identidade russa ou soviética. Às vezes, de fato, pode ser útil ao Estado soviético. Em 1939, quando Galícia, Volínia e Bucovina foram anexadas à Ucrânia soviética como resultado do pacto Molotov-Ribbentrop e da co-invasão da Polônia de Stalin, os soviéticos enviaram essa mensagem a Stalin. Tendo sido divididos, tendo sido separados por séculos por fronteiras artificiais, o grande povo ucraniano está reunido para sempre em uma única república ucraniana. Em 1945 diziam que a Ucrânia não era um vassalo soviético, mas na verdade um Estado comunista, independente, e permitiu que a Ucrânia se juntasse às Nações Unidas como membro fundador ao lado da União Soviética, dando a Moscou uma votação extra no processo da ONU. O processo através do qual as fronteiras da Ucrânia moderna foram definidas, tanto no Ocidente quanto no Mar Negro, fazia parte da própria expansão da Rússia através dos 3 séculos de história eurasiana. Nos anos 1700 e 1800, quando a imaginação geopolítica russa ficou obcecada com a ideia de transformar o Mar Negro em um lago russo, talvez até mesmo ir tão longe quanto para tomar o controle de Istambul. O Império Otomano foi repetidamente empurrado para trás de seus redutos no lado norte do Mar Negro. As províncias ucranianas eram os beneficiários territoriais. O país tornou-se cada vez mais fortemente integrado à economia e à política do crescente Império Russo, servindo como sua cesta de pão, como produtor de trigo e como sua rota para o mar. No final do século XVIII, a alemã Catarina a Grande fundou o porto de Odessa e seu interior da Nova Rússia com a ajuda de um napolitano, que era na verdade hispano-irlandês e mais tarde um aristocrata francês. A cidade era cheia de gregos, búlgaros e judeus. Pushkin, o grande poeta, foi enviado para lá como punição e rapidamente começou um caso com a esposa do governador russo da cidade. Entre inúmeros outros, Odessa produziria Trotsky e Akhmatova, 2 titãs da política e da cultura russas, antes de se tornar o local de alguns dos massacres mais cruéis do Holocausto. Mais ao leste, através da guerra, colonização e limpeza étnica de sua população muçulmana, a Crimeia, o último remanescente da Horda Dourada mongol, foi transformada na melhor joia durante o Império Russo. Como um proverbial jardim de prazer para os arremessos imperiais tardios, como relatado por Anton Chekhov. Então, acampamento de férias, fantasia para gerentes de fábricas soviéticas e chave para o flanco sul da Rússia com uma base de frota no Mar Negro. A Crimeia tornou-se firmemente, portanto, incorporada à geografia psicológica dos russos como seu próprio playground privado.
Menos de um século depois que os czares a conquistaram, Stalin escolheu a Crimeia como um lugar para redesenhar o mapa da Europa mais uma vez em 1945. 9 anos depois, quando o ex-chefe do partido ucraniano, Nikita Khrushchev, transferiu a Crimeia para a República Ucraniana em comemoração ao 300º aniversário do Tratado de Pereyaslav, lá não se pensava que as fronteiras internas da União Soviética se tornariam fronteiras internacionais. Foi só em 1991, como resultado de uma tentativa de golpe que ocorreu, ironicamente, quando Gorbachev estava de férias na Crimeia, que a península girou para fora do controle final de Moscou, com a própria superestrutura soviética sendo legislada fora da existência. A ideia de que a Crimeia se tornou parte de uma Ucrânia independente, essencialmente por acidente, é a verdade evangélica entre os políticos russos. É apenas um pequeno passo para ver a posse ucraniana da Crimeia como historicamente ilegítima. E aí reside o início de um jogo perigoso. O que acontece depois? Talvez a própria independência ucraniana ou a dos estados bálticos seja igualmente vista como consequência de um conjunto de circunstâncias históricas que alguns podem agora querer rever. Onde está a preocupação com a história no revanchismo? E até onde a perspectiva histórica se estende de volta ao passado? Visões da Crimeia como eternamente russas deliberadamente esquecem a população muçulmana que o poder russo e então soviético deslocou e deportou, às vezes violentamente, mas sempre tragicamente e com pouco reconhecimento histórico. Já na virada do século passado, antes dos cataclismos do século XX, os tártaros da Crimeia representavam quase metade do povo da Crimeia. Khrushchev reconheceu a deportação dos tártaros como um dos crimes do Stalin naquele discurso famoso em 1956 por ocasião do 20º Congresso do Partido. Foi só na década de 1990 que muitos puderam voltar. A versão russa da história ucraniana, embrulhada em sua própria narrativa de ascensão e queda imperial dos Romanovs aos soviéticos, ajuda a explicar a atitude de Moscou em relação ao vizinho do Sul. Não em termos de interesses objetivos, embora esses sejam reais o suficiente, mas em termos de emoção, em termos de quem está certo e de quem está errado. O que torna as coisas realmente ruins do ponto de vista russo é que os ucranianos, em geral, não compartilham mais a interpretação russa da sua história. O passado parece diferente hoje em dia de Kiev, ainda mais em Leópolis. Em vez dos ucranianos valorizarem seu papel de apoio na grandeza geopolítica da Rússia, o que significa essencialmente o poder e o prestígio do Estado, os ucranianos têm de vir a valorizar narrativas alternativas de sua história, baseadas em liberdade e resistência. Redescobrir seu passado tem sido uma parte crítica da afirmação da independência ucraniana. Aceitar a possibilidade de múltiplas histórias, não apenas uma, é uma marca da democracia, que agora é vital. Episódios vistos como o da histórica relação russo-ucraniana tornam-se contestados agora. Enquanto os russos tendem a ver o Tratado de Pereyaslav de 1654 como um momento de reunificação para os povos russo e ucraniano, muitos ucranianos veem o mesmo tratado como uma aliança temporária entre líderes militares que os russos posteriormente interpretaram a seu favor. Em 2009, celebração dos 300 anos da Batalha de Poltava, talvez a batalha mais importante da história russa do século XVIII, o então presidente da Ucrânia, o Viktor Yushchenko, foi detonado pela Rússia por sugerir que os ucranianos que lutaram com os suecos contra as forças vitoriosas do czar russo Pedro o Grande eram os verdadeiros patriotas. Da mesma forma, enquanto as fomes do início do século XX costumavam ser vistas como uma experiência comum do sofrimento soviético, mesmo como parte da forja da indústria soviética, alguns ucranianos agora dizem que essas fomes foram, na verdade, um ataque liderado por Moscou
contra os ucranianos em particular. Alguns vão tão longe quanto sugerir uma intenção genocida nessas fomes. A incorporação da Ucrânia Ocidental à União Soviética em 1939 ainda pode ser vista à sua luz tradicional, como a reunificação da Ucrânia sob a liderança soviética. Mas, para os idosos pensionistas na Ucrânia e cada vez mais para os seus netos, pode ser lembrado também como o início de uma ocupação russa de 50 anos. E enquanto os nacionalistas ucranianos na grande guerra patriótica costumavam ser condenados como nada mais do que oportunistas, antissemistas e fascistas vagabundos, que alguns deles sem dúvida eram, elementos mais saborosos podem ser agora reabilitados, como nos estados bálticos modernos, como patriotas capturados em um vício entre totalitarismos equivalentes do nazismo e do comunismo. Tanto para russos quanto para ucranianos, a interpretação da história ucraniana é pessoal. Como em todas as fronteiras, as contradições e complexidades do passado emaranhado são reproduzidos uma vez nas histórias das famílias e nas identidades dos indivíduos. Para os governos de Moscou e em Kiev, a história também é política. Narrativas do passado podem ser geradas para justificar, opor-se ou defender diferentes rumos de ação no presente. A história pode ser uma ferramenta de influência, uma ferramenta de guerra psicológica, de longo prazo mesmo, usada para manipular o aqui e o agora, para dar mais ressonância emocional aos imperativos geopolíticos ou a reivindicações de legitimidade política. Dito sem rodeios, a história pode ser uma espécie de território. Na Ucrânia, não é apenas a terra do país que está sendo invadida. É o passado do país também. Se a Rússia e a Ucrânia viverem como vizinhos respeitosos lado a lado, eles terão que encontrar uma maneira de viver com a história um do outro também. Até mais.